10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Sexta-feira e nós estamos aqui, da Rádio TV Impacto Web de Gravataí. Sexta-feira, sextou, 23 de junho de 2023, 18 graus a temperatura. Tivemos o dia, algumas chuvas esparsas, o tempo não se apresenta que vai melhorar ou não, nublado o tempo todo aqui na nossa região. Mas seja o tempo que for lá fora, pouco interessa. O que interessa é o nosso programa. O nosso programa sempre tem que ter emoção, alegria, informações, troca de ideias, debate se for o caso, mas é para isso que eu conto com vocês que devem curtir, comentar, compartilhar, dar um like de positivo. Nós estamos, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Esse estúdio lindo, preâmbulo. Mas depois, lá na nossa sinopse, nós teremos o nosso estúdio 2. O estúdio 1, aquele em que eu vou interagir com vocês. Sempre da maneira como se apresenta a nossa emissora. É graças a vocês que estão conosco. Dentre as muitas notícias que nós teremos hoje, uma delas nós já começamos dizendo para vocês que um estudo diz que em 2022, pedidos de refúgio no Brasil somaram 50.355. Nosso país, o que eu digo, é um paraíso tropical, porque diante dos problemas que existem em outros países, nós estamos num país lindo, a natureza exuberante, e nós temos que usufruir disso. Temos que armar esse nosso Brasil, os nossos símbolos, o hino brasileiro, a seleção brasileira, a bandeira nacional, tudo isso. O presidente Jair Bolsonaro, como todos saibam, desde ontem, quinta-feira, ele está aqui no nosso Rio Grande do Sul. Ele foi recebido por uma multidão e hoje se encontrou com o Partido Liberal aqui do Rio Grande do Sul. E aqui ele falou também que ele diz que pode ser candidato a vereador pelo Rio. Essa é a intenção dele. Na França, aí esse é outro, o presidente Lula diz que combate à desigualdade deve ter a mesma prioridade que a do clima. Também nós, lamentavelmente, agora o noticiário oficial disse que houve uma implosão catastrófica que destruiu aquele submersível que visitava o Titanic, o Titã, e ele matou 5 pessoas que estavam a bordo. Eram bilionários e pessoas que sabiam o risco que corriam. Basta dizer que esse submersível nem era aprovado pelos órgãos de segurança, e eles assinavam um termo, diz que possibilidades de risco de vida inclusive havia, e eles assinavam esse termo. Então 5 pessoas muito bem instruídas, tinham conhecimentos técnicos imensos, bilionários, porque só a viagem custou mais de R$1 milhão e era por muito pouco tempo. Mas, infelizmente, eles pagaram essa curiosidade com a vida. Nós lamentamos, são vidas que se foram, 5 vidas ceifadas. Também em Paris, o presidente Lula se reúne em jantar com o presidente Emmanuel Macron, da França. Os Estados Unidos vão sediar o primeiro Mundial de Clubes, agora com 32 equipes, e não só a quantidade que tinha antes, que era só poucas equipes. Isso aí que acontece, vão ir equipes inexpressivas, e não seria essa a finalidade
do Mundial de Clubes, mas a FIFA, desta forma, angaria mais fundos aos seus valores, que já são exorbitantes. A Receita Federal também abriu a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2023, já nessa sexta-feira. E se você não fez a consulta, vá logo e faça, porque já estão abertas. A ONU também, agora guerra Rússia e Ucrânia, a ONU adiciona a Rússia à lista global de criminosos por matar crianças lá na Ucrânia. Também o líder do Grupo Wagner, um dos mercenários que lutam pela Rússia, diz que essa guerra entre Rússia e Ucrânia é uma guerra de uma troca de mentiras e informações. Mas o que importa é que muitas vidas estão sendo ceifadas, a Ucrânia está sendo destruída por esse ataque à Rússia. Também aqui a nossa Polícia Civil Gaúcha desmantelou uma célula criminosa que vendia agrotóxicos proibido no Rio Grande do Sul, lá por Santa Rosa, Santo Ângelo, Porto Xavier, e com isso apreenderam também muito agrotóxico, cabeças de gados ilegais, tudo graças à nossa Polícia Civil Gaúcha, e fez um grande serviço. O ciclone que havia interrompido a conexão entre a cidade de Caraá, que foi uma das mais atingidas do nosso Rio Grande, e agora já foi liberado o tráfego de veículos com acesso à cidade. Isto aí é uma boa notícia. Também o governo gaúcho já divulgou os efeitos do ciclone extratropical e nas atividades agrícolas, do que com certeza causou muito transtorno. Também a Prefeitura de Porto Alegre publica um decreto que estabelece regras de convivência na orla do Guaíba. Segundo esse projeto aí, esse decreto, a partir das 0 hora não pode ser vendida bebida alcoólica em toda a orla do Guaíba. Também foi aprovado em Porto Alegre, mas todas as cidades deveriam aprovar um projeto. Senhores vereadores, está aí uma opinião para que você destaque e façam na sua cidade. O projeto em Porto Alegre obriga construtoras a consertar danos que causarem em ruas. Essa possibilidade deve ser em todos os lugares, né? Então, vereadores, se atentem a isso. O presidente Lula também quer discutir o uso da moeda alternativa ao dólar nas cúpulas do G20 e dos BRICS. Mas vejam só, agora ele diz que também o Paris, ele chama de ameaças exigências da União Europeia para acordo com o Mercosul. Mas diante dos fatos, como é que o Mercosul não vai se precaver? Por exemplo, agora o presidente Lula diz que gostaria de uma moeda alternativa, quer dizer, condenando o dólar. Aí, mantendo contato com os Estados Unidos para que amenize as dívidas com o FMI da Argentina, que agora o Alberto Fernandes, segunda-feira, desembarca no Brasil pela 5ª vez, depois que o presidente Lula assumiu, sendo que hoje ele deixou de pagar uma dívida bilionária com o FMI. E aí eles pedem para que haja um acordo. Mas se fosse pela vice, a Kirchner, ela já disse que simplesmente a Argentina não deveria pagar essa dívida. Então quer dizer, dar o calote. Como é que a União Europeia não vai se precaver com o Mercosul, de um dos países importantes, que é a Argentina, falando em dar calote no FMI? Seria inviável um negócio desta forma. É um negócio comercial. Então como é que pode tentar fazer um acordo quando está combatendo ou causando transtorno ou críticas
a uma moeda que é o tipo críticas ao dólar, que é a moeda internacional usada em quase que todo mundo e é um parâmetro, né? Também no agro, pelo segundo ano consecutivo, o Banrisul supera a meta e cresce 76% em crédito agrícola. Por exemplo, a indústria na construção está empregando mais no país. Isso aí é a indústria que já foi dito. Também o índice do desempenho socioeconômico do Brasil sobe 12,8%. Mas não esqueçam que tudo isso é consequência da gestão do governo anterior, do governo Jair Bolsonaro, que a recém está sendo colhidos os frutos. Tipo as exportações do agro, que são tão combatidas pelo presidente atual, são tudo consequências dos incentivos que o agro teve na gestão anterior. Então a nossa economia, o nosso PIB cresce, mas não esqueçam que está sendo um reflexo do que foi o projeto de economia anteriormente estabelecido. Também pesquisadores da Universidade Gaúcha criam uma ferramenta que ajuda no tratamento da doença do Alzheimer. Isto é, na área da saúde, uma excelente notícia. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o G. Dias, como é conhecido aquele general, ele diz que o relatório da ABIN foi adulterado. Também a aprovação do Cristiano Zanin, que aconteceu ontem, na sabatina do Senado, ele é celebrado por ministros do Supremo. Muitos dos ministros já haviam dito que o aprovavam tranquilamente, mas ele é aquele indicado e amigo íntimo e ex-defensor na Lava Jato, o Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula. E ele, em muitas situações, ele vai julgar ações do presidente da República. Para o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tirar seus direitos políticos seria uma afronta. Mas a defesa que houve ontem, maestral do advogado de defesa do presidente Jair Bolsonaro, com as cartas já estavam quase que preparadas, fez com que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, suspendesse o julgamento e marcasse para a próxima semana, que deverá continuar já na terça-feira. Mas lembrando que são pessoas, é o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e também aquele Benedito Gonçalves, que é o relator, aquele ministro do TSE. Mas parece que a coisa não está tão fácil como eles pensavam. Pensavam que já estava resolvido esse julgamento e o pessoal, a imprensa já contava como inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também ainda nesse julgamento, testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram a participação em reunião com embaixadores. Como o senhor sabe, essa acusação é que lá em julho do ano passado ele teve uma reunião com embaixadores, quer dizer, muito antes dos atos, e eles quiseram ligar aos atos de 8 de janeiro. O advogado disse que não tem nada a ver o julgamento de uma questão, e se fosse um ato, qualquer coisa, um pouco antes, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, também se reuniu com os embaixadores. E isso não quer dizer que estivesse manipulando um golpe. Mas vai ter continuidade esse julgamento, com certeza. A Caixa Econômica Federal recuou, voltou atrás quanto àquela cobrança que seria, já estava estipulado, que seria de pessoa jurídica, que aconteceria no Pix, 0,89 por todo o valor de transação lá a partir de 19 de julho. Mas, segundo pressões da sociedade, estão suspensos. Dizem eles que o presidente Lula que pediu para estudar com mais carinho essa situação.
Mas eu acredito que tenha sido por causa da grita popular. Isso aí foi só uma explicação. Mas eles vão voltar à carga com certeza. E vai afetar demais a todos nós, porque não é simplesmente uma taxação sobre pessoa jurídica, é pessoa física com pessoa jurídica também. E isso é um engodo, a explicação que até a Caixa havia dado, que era um fake news, que todos seriam taxados. Esse PIX só não seria taxado entre pessoa física para pessoa física, mas todos nós que fazemos negócio com pessoa jurídica, haveria esse desconto. Então foi bem esclarecido e realmente havia má intenção nessa taxação. Também o presidente Lula faz elogios à primeira-ministra de extrema-direita da Itália. E ele diz: fiquei bem impressionado. Mas ela falou muito e realmente o discurso dela foi de quem é de direita, que diz que preza família, todas as coisas. Então ele se diz impressionado, mas com certeza não é o pensamento dele. Agora também com Cristiano Zanin confirmado como ministro do Supremo, agora já está na luta quem será o concorrente à próxima vaga no tribunal. Por enquanto ainda não está decidido. Quanto ao futebol também, gremistas e colorados contentes. O Inter venceu também há muito tempo e quebrou um tabu. Venceu o Curitiba, embora por uma vitória magra de 1-0. O Grêmio teve muita dificuldade quando o adversário estava com 11 jogadores. Depois, a expulsão de um jogador aos 35 do primeiro tempo fez com que o Grêmio desenvolvesse e conseguisse vencer a partida. O que importa é gremistas e colorados venceram. Estão contentes. O Grêmio já está dentro do G4 e o Inter já veio para a tabela intermediária. Antes estava se aproximando lá daquela ingrata zona do rebaixamento. Também o Luis Soares. Até eles brincam que o terceiro gol do Grêmio ontem foi o gol da aposentadoria. O terceiro gol foi dele. E ele ironiza aquelas pessoas que dizem que ele tinha intenção de sair do Grêmio, mas houve a cogitação. Então, ele já ironizou esse pensamento das pessoas. O Ciclone também aqui no nosso Rio Grande já contabiliza 57 municípios com decreto de situação de emergência. Também mais um corpo foi encontrado na área atingida pelo ciclone, foi na cidade de Novo Hamburgo, uma cidade que também foi bem afetada. Foi publicado um decreto que proíbe bebidas alcoólicas a partir da meia-noite na Orla e no Parque Marinha de Porto Alegre. Também, após uma redução da Petrobras, o preço da gasolina cai pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis. Também um coronel investigado por incentivar golpes pede ao Supremo para ficar em silêncio. Foi o coronel Jean Lawande Júnior. Ele pediu ao Supremo Tribunal Federal para que fique em silêncio na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Eu não vejo porquê, não tem por que falar, mas esse coronel pediu e se deu o direito. A lei diz isto, né? Por exemplo, quase 90% dos recursos do programa de desconto para o carro popular já foram usados. Isso aí, lá dentro do programa da nossa sinopse, nós vamos explicar aos senhores que isso aí pode ser uma arataca para quem tentar comprar esses carros populares aí, né? E esse aí dos recursos estão quase chegando ao final. Faltam só 10% dos valores que o governo destinou para esse programa do carro popular mais barato, que na real não é
Mais barato, coisa nenhuma. Quem não tem condições não vai ter mesmo, porque o mais barato, que é o Kwid, 60 mil, nunca será um carro popular. E para terminar o nosso preâmbulo, o nosso jogador, ex-jogador, o Robinho, ele diz que aconselhou um dos estupradores a voltar para o Brasil. Lá tu não vai ficar em cana. Mas parece que a coisa não é bem assim. Mas vamos lá no Estúdio 1 e Estúdio 2 para interagir com nossos amigos que já estão nos aguardando na live. E é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, agora estamos ao vivo, é o programa Pauta Livre. Estamos aqui no Estúdio 2. Até agora eu estava interagindo com os nossos amigos. Mas agora nós vamos ao vivo, chegou agora nesse momento o nosso amigo Fernando Machado, que eu não dei a boa noite lá interagindo. Mas agora estamos ao vivo, vou ter que moderar a minha voz, ainda não estou livre da gripe. As cordas vocais podem me trair, né? Porque tosse eu tenho e talvez durante o programa tenha que dar alguma tossida, que eu já peço de antemão que vocês me perdoem. Mas eu estarei aqui e tenho com muito prazer que eu estou fazendo o programa. Não é qualquer probleminha de saúde, ou seja, uma gripe que vai nos derrubar. Mas nós esperamos ter um ótimo programa e pela quantidade de pessoas. Claro que o pessoal não está dando like. O nosso pessoal não é muito adaptado às lives, mas tem que dar um like de positivo, que isso ajuda e muito. Olhem só, é bom, é satisfatório e assim que nós nos portamos. Por exemplo, durante a nossa programação, hoje nós temos um vídeo do meu irmão, o Coronel Severo, que foi uma viagem, está fazendo uma viagem com a sua esposa Valéria até a cidade de Gramado. E ele fez um vídeo numa parada ali em Igrejinha e também quando chegou lá na cidade legal que está, fez um vídeo para nós, um vídeo pequenininho, de uns 2 minutos, mas não é o tamanho que menos interessa. O que interessa é a importância do vídeo, que eu peço que vocês façam para nós sempre. Mas eu vou dar uma ida então lá no Estúdio 1
para responder os nossos amigos que já entraram conosco. O primeiro hoje foi o meu irmão de farda, lá no Santa Maria da Boca do Monte, da turma CFS 1972, naquela época. Mas agora é o capitão Henrique da Silva e Silva. Ele está visitando o seu filho Richard lá em Cruz Alta, e ele está nos dando uma boa noite a todos nós participantes do programa Pauta Livre. Esse programa é nosso, é nós que estamos aqui, assim é o Pauta Livre. A emissora, o programa é nosso, e é por isso que nós gostamos de estar com vocês. E assim, novamente participando aqui da minha cidade natal, de Cruz Alta. O homem é natural de Cruz Alta e está lá passeando ali. E ele diz assim, eu perguntei como é que estava o tempo, ele disse, a chuva passou e ficou frio. Aqui não está tão frio, 17 graus numa noite, agora já entramos no inverno, lá no dia 21, na quarta-feira. Isto aí para nós gaúchos nem é frio, não é uma noite de inverno. Mas então, lá está bem mais frio do que aqui, claro, que ó, no Planalto Médio, né, é friozinho realmente. Depois falou o nosso amigo Alberi Nascimento Cardoso, esse sim, litoral norte do nosso Rio Grande, ali em Mariluz. Ele disse assim, boa noite, amigo Severo. Fazia tempo que a dupla Grenal não ganhava na mesma rodada no Brasileirão. Até outro dia ele falou a mesma situação, há uns 4 semanas, final de semanas atrás. Faz tempo que sempre um dava margem para que o outro fosse corneteado. Ele é gremista ferrenho, nós somos colorado, a grande maioria. O Henrique e a Janei, que é o casal 20 de Porto Alegre, que agora estão lá em Cruz Alta e nos deram boa noite. Então, eles são gremistas ferrenhos igual ao Alberi. Ele diz assim, o Luizito Soares não vai se aposentar, mas só vai jogar nos jogos importantes, como contra o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, Atlético Mineiro. No restante, podemos poupar o nosso goleador. Quem disse isso, é a opinião, é do Alberi. Mas aí eu perguntei, será que ele não vai jogar o Grenal? Porque diz que ele é o homem base contra o Inter, mas ele ainda não respondeu, deve responder. Depois entrou o meu irmão, o Coronel Severo. Ele é residente na zona sul de Porto Alegre, mas como ele é um boa vida, aproveita a vida, passeia bastante, está lá em Gramado. E ele diz assim, passeio lindo, saúde a todos e um bom fim de semana. Ele está junto com a sua esposa, a Valéria, que é a minha cunhada querida, e é um casal feliz e aproveitando a vida. Depois o Alexandre Marques, nosso expert na área do esporte, co-irmão de divulgação do Expresso da Várzea. E ele diz assim, boa noite, Severo. Ontem tivemos vitória da dupla Grenal e a derrota do Juventude para o Sport fora de Caxias. Ele havia dado uma respirada legal, mas agora voltou a perder, o que é preocupante, e o Juventude tem que pelo menos se manter na Série B, né? Tem que se segurar pelo menos ali. A Janei também nos deu boa noite, que eu havia respondido anteriormente, mas boa noite, falando direto de Cruz Alta. Boa noite, amiga Janei. É o casal 20 de Porto Alegre, falando direto de Cruz Alta. São os nossos espectadores mais distantes, uma vez que o nosso amigo lá de Arujá, São Paulo, o João Batista, não tem dado as caras por bastante tempo aí conosco. Aí, então, nesse momento, Cruz Alta está sendo espectadores mais distantes que estão conosco. Fernando Machado nos dando boa noite, seus amigos, é aquele nosso amigo lá da SSTBM. Boa noite, Fernando, obrigado por estar conosco. O Alexandre Marques complementando o que ele havia interagido anteriormente, e ele diz assim, nesse final de semana se invertem os adversários da dupla Grenal. No domingo, o Grêmio enfrenta o Curitiba na Arena, às 16, e o Inter enfrenta ao América Mineiro no Independência, às 18h30. Então, o jogo do Grêmio, 16 horas, e o jogo do Inter, 18h30. É o nosso expert na área do esporte. O Alexandre Marques disse que na dança das cadeiras, eu tenho que interpretar aqui o que o corretor às vezes não nos chega de uma maneira correta, mas na dança das cadeiras de técnico do Brasileiro caíram
o Odair dos Santos, o Barbieri do Vasco e o Turra do Atlético Paranaense, nessa semana na rodada número 11. É a dança das cadeiras, e os técnicos para cair não precisa muito. E eu insisto novamente, deem aquele like de positivo, nós temos vários espectadores conosco aí, e somente 3 likes não é possível ali. Vem o Estúdio 2. Agora sim, vou mandar o vídeo que o meu irmão, o Coronel Severo, mandou para nós nessa viagem que ele está fazendo lá em Gramado, e no deslocamento já nos manteve um contato. Fala alguma coisa para o nosso pessoal, FIFA. Os telespectadores do programa Pauta Livre, estamos aqui, igrejinha, no restaurante, à beira da estrada, muito bonito o local, fazendo uma refeição. Estamos indo para Gramado, curtir o fim de semana em Gramado lá. Muito lindo o local aqui. Vocês, telespectadores do programa Pauta Livre, venham com suas esposas, seus filhos, seus amigos. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Pauta Livre, sucesso garantido. Bom final de semana a todos. Chegamos em Gramado. Agora vim até Canela. Olha a igreja ao fundo lá. Canela linda, maravilhosa. Temperatura agradabilíssima. Bastante gente. Um lugar muito aprazível para se fazer um passeio. Viemos a Canela. Um pouquinho vamos voltar para Gramado. Canela e Gramado hoje em dia é quase que a mesma cidade. Venham passear, venham visitar, que vale a pena. É um passeio muito bom. E é perto, né? Perto de Porto Alegre. Venham passear. Olha a igreja linda, 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 linda. Canela está muito bonita. Pontos turísticos. Tá bom? Pauta Livre. Assistam hoje. PP Severo, sucesso garantido. É isso aí, pessoal. Aí, ó, volta ao Estúdio 2. É o que eu peço para vocês, que vocês devem sempre fazer um videozinho a nós. É tão legal, fazia dias que nós não tínhamos um vídeo que o pessoal nos mandava. Eu fico contente que ele tenha mandado esse vídeo aí para nós. Mas agora, falando alguma coisa das notícias, quando são 21h35. E nós temos que informar a vocês um pouco da notícia, além do nosso preâmbulo. Essa noite que não está tão fria, é noite de inverno, sexta-feira, e nós só temos que desejar para todos um ótimo final de semana. Por exemplo, que lá na guerra Rússia e Ucrânia, os mercenários que lutam pela Rússia, lá do grupo Wagner, não estão nada contentes com os oficiais russos, né? Por exemplo, o grupo Wagner, que é o grupo mais forte, mais ferrenho, mais sanguinário, passa a dizer que eles têm frente de combate em vários lugares do mundo, como na África, em todos esses lugares. E ele diz que aquela guerra Rússia e Ucrânia é baseada em mentiras. E lá no preâmbulo havia comentado. Mentiras ou não, o que importa é que está acontecendo uma carnificina lá nessa guerra. Então, com mentiras ou não, é muito triste o que se vê naquele cenário de guerra. Por exemplo, ele diz assim, ó, ele também acusa a Rússia de bombardear suas bases, e a Rússia acusa eles de motim. Diz ele que a Rússia bombardeou as suas bases e matou mais de 2.000 de seus homens. E vejam só, aí o oficialato da Rússia os acusa de motim. A Ucrânia também levará as autoridades à justiça por mortes em abrigos antiaéreos. Quem disse isso é o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Houve uma acusação lá de que um abrigo antiaéreo fechou as portas e deixou 3 pessoas de fora, que elas morreram num ataque aéreo. Mas, segundo o presidente, vão ser apuradas as responsabilidades desse ataque que houve e a morte dessas pessoas civis. Também a Polícia Civil lá do Paraná prendeu
um quarto envolvido no ataque lá em Caimbé, né? No Paraná. Foi um homem de 35 anos e ele é de Rolândia. Ele é o quarta pessoa presa, sujeita a ter envolvimento com aquele homem que depois apareceu morto na cela, que matou 2 estudantes lá em Caimbé, no Paraná. A polícia continua a investigação, muitos fatos ainda têm que ser apurados, então já temos um quarto envolvido nesse ataque que com certeza foi orquestrado por um bom tempo atrás. Também um caso inédito, diferente, extravagante e triste. Um apostador da Mega Sena perdeu o prêmio de R$ 35.454. Ele é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Sabe por quê? A operadora do cartão estornou o pagamento do bilhete. E com isto, ele perdeu esse prêmio de 35 mil. Também, ainda falando do esporte, aquele treinador, o Jorge Jesus, que foi colocado em segundo plano e desprezado pela CBF, e achou por bem aguardar o Ancelotti, mas ele deve estar triste da vida. Ele deixou de treinar o Fenerbahçe e ele vai treinar a Arábia Saudita. Sabe qual será o seu salário mensal? 4.200.000 reais. Deve estar muito triste realmente o Jorge Jesus. Eu já estou triste por ele. Mas também nós não podemos deixar de indicar o Centro Odontológico Canoas, que é na área bucal, e nós estamos recomendando. Tá ele, aí o Centro Odontológico Canoas. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37 85 7484. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13 1007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo. Além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Agora sim, retornamos ao estúdio 2 da nossa emissora, pessoal. Se alguém quiser ou tiver intenção de interagir conosco,
21 horas e 42 minutos. O tempo urge. Mas a nossa sinopse está recheada de boas informações. Até eu estou sentindo a falta hoje da presença do nosso amigo o Laurino Nispich, ali de Nova Santa Rita, do Zé Sanguiné, aqueles que são assíduos espectadores do nosso programa e hoje não estão conosco. Mas algum problema deve ter havido com eles. Nós vamos dar continuidade. Por exemplo, a CPMI, tanto o presidente quanto a relatora não votaram a favor da instalação. É isso aí que eu disse primeiro, o governo não queria que fosse instalada a CPMI. Mas depois eles acharam que seria impossível o impedimento, mas dizer que foram, alguns até foram agraciados, alguns deputados e senadores agraciados com cargos. Mas depois que esses cargos e não surtiu efeito, o governo se inseriu na CPMI e tem inclusive a maioria. Ali está o exemplo, o presidente, atual presidente da CPMI e como a relatora, aquela senadora, nenhum deles assinou que seria a favor da instalação da CPMI. Então são curiosidades que nós esclarecemos para vocês. Também falando da guerra Rússia e Ucrânia, um revés para a Rússia. Na quinta-feira, ontem, a ponte que liga a Crimeia ao continente foi atingida pela Ucrânia, o que dificulta a conexão com as forças russas, que já estão instaladas, e a recuperação levará semanas. Então foi um golpe na Rússia nesse bombardeio que houve lá nessa conexão entre o continente da Crimeia então é preocupante porque as forças russas que estão lá, pelo menos por via rodoviária, não poderão ser abastecidas. Também se liguem que pode ser um engodo aquela compra do carro mais barato dado pelo governo federal. O valor destinado à montadora já foram gastos 90%. Então é uma explicação breve do que é esse tipo de financiamento. Se você vai comprar um carro agora e ele tem esse financiamento dado pelo governo e esse carro levar um tempo maior para ser entregue a você, ou esgotar esse fundo que é dado pelo governo federal às montadoras, o que vai acontecer? Você volta a pagar o preço real do carro. E se você desistir da compra, você vai pagar uma multa alta e pesada por desistir dessa compra. Então, muito cuidado para essa compra do carro popular ou com desconto. Essa é uma pequena explicação breve do que é. Então, as pessoas que estão menos esclarecidas, por cima nós demos essa breve explicação. Espero que tenham entendido. Mas, se for o caso, questione, que no outro programa nós traremos mais informações, uma vez que hoje é sexta-feira, o tempo está correndo pra caramba, mas para nós é muito agradável estarmos aqui com vocês. Quanto ao submersível, acabou o oxigênio, quer dizer que as pessoas são encontradas mortas, né? Mas agora veio a informação que o Titã se implodiu. E se serve de acalanto para alguém, ou diz que eles nem sentiram a morte, que a implosão foi algo que viria de uma maneira inesperada, mesmo que eles fossem todas pessoas experientes, inclusive nesta área, né? Um deles até era especialista o CU, que é dito, o CU da própria empresa que fazia essas viagens de exploração ao Titanic. E também, diante da profundidade, até as baleias que andam às vezes em mares profundos, elas não vão nesta profundidade, tal é a pressão que tem lá. Então, esse submersível, infelizmente, implodiu.
como vocês todos já sabem, já é notícia antiga, que o Cristiano Zanin foi sabatinado e aprovado pelo Senado a ministro do Supremo Tribunal no dia de ontem, no dia 22 de junho. Também o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no TSE foi suspenso e retorna lá na próxima terça-feira. Na quarta-feira, 21 de junho, foi aprovado pelos deputados do Rio Grande do Sul a PL 259 de 2023, que reajusta os planos do IP Saúde. É mais uma das maldades do atual governador Eduardo Leite, que comete com o funcionalismo público, que pelo jeito ele não gosta dessa categoria, porque todos os seus projetos são atentatórios ao funcionalismo público. O julgamento no dia de ontem do TSE teve algo inédito. A imprensa estrangeira foi convidada a assistir esse julgamento, vejam só. Mas o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho deu um show na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que obrigou o presidente do TSE a suspender e adiar para a próxima semana esse julgamento. E lembrando que o relator nada mais é do que o Benedito Gonçalves. Também é sobre uma reunião lá de julho, em que havia o presidente Jair Bolsonaro havia na época feito uma reunião com os seus ministros. Mas também agora, e ele foi acusado que não tem nada a ver, de que essa reunião que ele fez com os ministros, o presidente Jair Bolsonaro gastou de 12 a 15 mil do erário público. Olhem só a aberração e que teria a ver esses valores com o julgamento. Mas ele foi trazido em pauta. Eles estão tentando de qualquer forma, eles, que eu digo, a Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral, tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível. Mas a intenção dele até nem é a presidência. Essa possibilidade existe e existirá sempre. Diz ele aqui, falou aqui em Porto Alegre, que a probabilidade dele se candidatar a vereador do Rio. Mas ele é ele é um ícone de liderança, e aonde ele vai, ele é ovacionado, é aplaudido, as pessoas tentam tirar fotografia com ele, tentam se aproximar dele, e se aproximar para o bem. Não é o caso de outros políticos que têm que fugir das pessoas. Também falando do presidente Lula, um jornal francês, em sua edição do dia de hoje, no dia 23, detonou as ideias do presidente Lula em apoiar a Rússia na invasão à Ucrânia e a sua aproximação com o governo do Maduro e os elogios que são dados a ele pelo atual presidente Lula. Falando aqui do nosso Rio Grande do Sul, aqui do nosso esporte amador, hoje um desportista, o nosso amigo Jorjão, está de aniversário. Ele é muito conhecido como Salve Jorge, e nós estamos parabenizando. Ele é um desportista da região metropolitana, um homem que acompanha o futebol, e nosso amigo, e nós temos a cumprimentá-lo. Também em 2022, um estudo diz que pedidos de refúgios no Brasil somaram 50.355. Vejam só, e o país é um país tropical, um país lindo, e nós só temos que amá-lo. Isto é o nosso Brasil. Lá na França, o presidente Lula disse que o combate a desigualdades deve ter a mesma prioridade do que o clima. O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, virá ao Brasil. Chega segunda-feira. Ele vem pela 5ª vez, depois que o presidente Lula assumiu a presidência da República. E hoje foi dito que eles não pagariam o valor devido ao FMI, quer dizer, um calote sendo dado pela Argentina, e alguns países, dentre eles o Brasil, pediu que os Estados Unidos usasse sua influência junto ao FMI para
solucionar o problema da Argentina, que não tem condições de pagar essa dívida. Então o calote já foi dado no dia de hoje. No futebol, o Conselho da FIFA, nessa sexta-feira, no dia 23, elegeu os Estados Unidos como sede em 2025 para a edição expandida do Mundial de Clubes, que agora terá 32 participantes e não mais só 7 como era normal, e será disputado a cada 4 anos como a Copa do Mundo. Também a ONU adicionou a Rússia à lista global de criminosos por matar crianças na Ucrânia. Vou dar uma passada lá no Estúdio 1, porque eu havia citado antes que havia sentido a ausência do nosso amigo Laurino Nispit. Antes tarde do que nunca. Faltando 7 minutos para o término do programa, chegou ele aí. É de Nova Santa Rita. E, como sempre, ele nos deu uma boa noite e disse assim: um abraço e um clique no sininho do programa Pauta Livre. Muito obrigado, Laurino Nispit, esse homem que entende tudo das mídias sociais e sabe o quão importante é um like de positivo, uma curtida, um compartilhamento ou um comentário de algo que se faz. Porque além de ser um grande desportista, um homem com ampla atividade social, inclusive que ele ajuda com o gol de Natal, o lar de idosos Vó Nair, lá de Encruzilhada do Sul, ele tem muitos méritos, além de ser um grande jogador de futebol requisitado por muitas equipes do nosso amador e do vaziano, que eu sempre o chamo de pequeno grande goleador. Muito obrigado por estar conosco, Laurino Nispit. Retorno então aqui ao Estúdio 2, quase ao término do programa, como 21 horas e 54 minutos. Eu não posso aumentar o meu timbre de voz em hipótese alguma, porque a gripe me pegou e afeta as minhas cordas vocais. Até botar a primeira tossida no programa. Hoje é uma vitória que eu tive. Hidratar a garganta e tive uma vitória, uma única, essa não me escapou. Uma única tossida. E voltei lá ao Estúdio 1 aqui para falar com o Laurino e disse: amigo Severo, a internet está oscilando, mas estamos ligados. É isso aí, aqui não, eu sou um felizardo. Aqui a nossa internet está legal, o sinal é excelente, e temos muita satisfação de ter um bom programa, um bom áudio, umas boas condições e uma boa internet. Mas com certeza, em muitos lugares ela ainda está prejudicada pelo ciclone, e mesmo que o tempo está ruim, as pessoas se dão ao trabalho de colocarem fake news, colocaram aquele que viria um outro ciclone extratropical e botaram a data inclusive do dia 22. São pessoas que têm interesse em causar um alarde, um transtorno, um pavor. Não consideram pessoas que já perderam tudo o que tinham na vida, nos seus pertences, com muitos ciclones, casa devastada, móveis devastados, e as pessoas se dão ao trabalho. A maldade humana, ela impera no ser humano, né? E nós temos que controlar isso, embora que sejamos seres humanos, mas na maioria das pessoas é manifestada. Então, pessoas que se dão ao trabalho de promoverem vídeos, fake news, como se fossem atuais, tipo dizendo que vinha um frio intenso. Quando um coloca na rede social, as pessoas não se dão ao trabalho de conferir se aquela notícia tem veracidade e já divulgam nas redes, causando um problema imenso, uma preocupação desnecessária das pessoas. Nós já temos tantos problemas para nos envolver, agora nos preocupar com alguma notícia que não é verídica, que é dada nas redes sociais, que hoje em dia vocês sabem que as redes sociais as pessoas levam mais em conta ou dão mais credibilidade do que na imprensa, porque a imprensa está tão deturpada que a gente não acredita mais nos órgãos oficiais. É o cúmulo, quando deveria ser o inverso. E o Laurino Nispit, já que eu continuo aqui no Estúdio 1, eu respondo a ele direto. Ele diz assim: aqui de vez em quando tem uns motoristas
que tomam umas e outras e tentam subir nos postes de carro. Daí dá problema. É brincadeira, é isso aí, o Lauri. Ele está ironizando, né, a questão das pessoas que dirigem embriagado. E a gente sabe que direção e álcool não é algo que não combina. Mas as pessoas, as multas estão cada vez mais altas. As punições também na área do trânsito, cassação de carteira. Pessoas não pensam que no outro dia tem que trabalhar com o seu veículo e bebem no dia de hoje. É terrível, mas colocar isso aí na mente das pessoas é muito difícil. E uma questão de cultura, e a nossa cultura é desobedecer regras, desobedecer as leis. É sair daquele jeitinho brasileiro, é nada mais de se dizer do que um jeito sem vergonha de ser e uma maneira sem vergonha de viver. E hoje, lembrando, Lauri, nosso casal, a Janê e o Henrique, estão lá em Cruz Alta visitando os seus filhos, já interagindo conosco. O meu irmão, o Coronel Severo FIFA, também já mandou um vídeo, está em Gramado, no seu lazer com a sua esposa, a Valéria. E é por isso que tu entrou depois, e embora que tu vá assistir posteriormente o nosso programa, eu estou antecipando algumas edições que nós já tivemos. Enquanto isso, eu retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade à nossa sinopse, que estamos quase no final, né? Por exemplo, um jornal francês ainda, que você sabe que o presidente Lula está na França, né? E um jornal francês chama o presidente Lula como uma decepção e um traidor do Ocidente. Diz que é esse apoio que ele está dando a países de esquerda, tipo Nicarágua, Venezuela, e ainda exalta esses homens. E nós vamos tê-los aqui no nosso Brasil, lá no Foro de São Paulo. Teremos novamente a visita dessas pessoas que não tem nada a ver com governos democráticos. Também a Caixa recuou e suspendeu a cobrança de PIX, que seria taxado em 0,89 do valor comercializado para a pessoa jurídica, mas ia incidir também em pessoa física, porque fazendo a transação com a pessoa jurídica, você, pessoa física, também pagaria essa taxa. Seria a partir de 19 de julho, mas a Caixa recuou diante da grita popular e desistiu. Para terminar o nosso programa Pauta Livre dessa sexta-feira, a Polícia Civil Gaúcha desmantelou uma célula criminosa que vendia agrotóxicos proibidos no Brasil, a Operação Hades 2. Cumpridos 16 mandados, foi em Porto Lucena, Porto Xavier, Santa Rosa e Santo Ângelo. 4 pessoas presas, apreendidos agrotóxicos, 21 cabeças de gados ilegais e vinhos estrangeiros. Mas eu só tenho que agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa sexta-feira e desejar um ótimo final de semana. Vamos calcular, como hoje é dia 23, lá no dia 26, segunda-feira, estaremos aqui novamente. É o programa Pauta Livre que se despede, deseja um bom final de semana para vocês e fiquem com Deus. A semana promete que seja chuvosa, mas acreditamos que não, mas os campos estão enlameados e com certeza muitos dos jogos amistosos ou do nosso Amador e o Vaziano não acontecerão. Mas o nosso boa noite para vocês, fiquem com Deus e o nosso encontro então segunda-feira, 26 às 21 horas. Até lá, uma boa noite.